Boa noite. O Governo vai alterar a lei das infrações fiscais para acabar com as dúvidas quanto à legalidade do Plano Mateus. Os contribuintes que aderirem ao Plano Mateus para regularizar dívidas em atraso não irão responder em tribunal, pelo menos enquanto durar o processo de recuperação de impostos. As alterações à lei foram confirmadas esta noite pelo Ministro da Justiça à entrada para uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros desta noite era para ter um único ponto na agenda. Os ministros reuniam-se na residência oficial de António Guterres para aprovar a Lei de Orçamento de Estado para 1997. Mas os problemas com o Plano Mateus obrigaram o Governo a fazer uma proposta de lei para alterar o chamado regime das infrações fiscais não aduaneiras. É a resposta do Executivo às dúvidas levantadas pelo Procurador-Geral da República. A proposta de lei é para acabar com todas as dúvidas que se pudessem levantar sobre a situação legal daqueles contribuintes que quiserem solver os seus compromissos para com o Fisco e a Segurança Social. E não se trata de uma amnistia? Não, olha, eu a isso respondo-lhe desta maneira. Se alguém passar um cheque sem cobertura e o pagar, fica extinta a sua responsabilidade criminal. Acha que é uma amnistia nesse caso? Hoje nós temos um conjunto de medidas no processo penal que procuram ir ao encontro da satisfação dos interesses que foram visados pelo crime. Vera Jardim e Augusto Mateus, em sintonia, é preciso acabar com as dúvidas. É preciso não haver dúvidas sobre aquilo que é um esforço fundamental desta economia a favor da sua regeneração. Havendo dúvidas, obviamente levantam-se. Portanto, o Governo deu razão ao Procurador. Não creio que as coisas possam ser assim. Uma democracia tem várias instituições. A função do Governo não é uma função exclusiva numa sociedade democrática. O Governo tem as suas responsabilidades, mas um sistema democrático tem várias instituições. Eu penso e mantenho que era perfeitamente possível e melhor para a sociedade portuguesa fazer tudo isto na base em que todos assumissem as suas responsabilidades. O Governo é que não deixará de assumir as suas. Os contribuintes que aderirem ao plano ficam com a certeza de que os seus processos de dívidas antigas serão suspensos e só irão para tribunal se o acordo não for cumprido. De fora ficam os casos de faturas falsas e os crimes sujeitos a penas de prisão. A alteração à lei das infrações fiscais surge na sequência das dúvidas levantadas pelo Procurador-Geral da República. Cunha Rodrigues defende que a atual lei prevê sanções para quem reconhecer que tem dívidas ao fisco. Cunha Rodrigues escusou-se a fazer juízos políticos ou sociais da Lei Mateus. O Procurador-Geral da República afirma pronunciar-se apenas sobre as repercussões que este plano terá na situação jurídica dos contribuintes. E aí foi claro. Deparando-se à administração fiscal uma situação que permita suspeitar da existência de crime fiscal, deverá ser levantado auto de notícia que se comunicará ao Ministério Público e iniciado um processo de averiguações. Suspeitos ou arguidos de crimes fiscais terão mesmo de ir a tribunal e o arquivamento dos processos só poderá ser determinado pelos magistrados. O arquivamento de processos por crime fiscal, com fundamento em pagamento, só poderá ser determinado pelo Ministério Público e pelo juiz de instrução e não é possível, nos casos em que a infração é punível, exclusivamente com pena de prisão. O esclarecimento das consequências jurídicas do Plano Mateus que o Procurador fez questão de revelar. Demitiu-se o líder do PS Madeira. Emanuel Jardim Fernandes renunciou na sequência da derrota dos socialistas na Madeira. O anúncio da demissão foi feito esta noite pelo próprio Emanuel Jardim Fernandes. 24 horas depois das eleições, o líder do PS Madeira reuniu com os seus pares e tomou uma decisão. Declaro que acabei de informar o Secretariado Regional da minha decisão de pedir a eleição de novo presidente do PS Madeira ao presidente da Comissão Regional, órgão por que fui eleito, não me recandidatando. Uma demissão já esperada. Ontem, Emanuel Jardim Fernandes assumiu a derrota, mas evitou esclarecer o seu futuro. Hoje, e perante um cenário de contestação interna que já se adivinhava face ao fraco resultado eleitoral do PS, o ex-candidato socialista clarificou a sua situação. Esta minha decisão, que teve, aliás, a solidariedade do Secretariado Regional, que me acompanha no mesmo sentido de decisão, tem em vista permitir, com total liberdade, uma reflexão no seio do PS sobre a forma de concretizar o reforço da unidade e do peso do PS na sociedade madeirense. Uma onda de demissões na oposição madeirense. Já ontem, Ricardo Vieira, líder do PP, tinha também posto o seu cargo à disposição do partido.
O BCP prepara-se para despedir trabalhadores. Os sindicatos temem que possam estar envolvidos mais de 2.000 funcionários. O banco confirma apenas que se iniciou um processo de redução de pessoal. O processo de redução de efetivos foi entregue à Fórum Atlântico, uma empresa de consultores que tem feito propostas de rescisão de contrato ou reforma antecipada a funcionários do BCP-BPA. Quantas pessoas é que já foram contactadas com vista à rescisão de contrato ou à reforma? À reforma, várias centenas, à rescisão, seguramente várias dezenas de trabalhadores já foram contactados. Qual é o ambiente que neste momento vivem os trabalhadores do BCP Atlântico face às últimas novidades que têm surgido sobre futuras dispensas de trabalho? Vive-se um clima, diria, de pânico, com pessoas inclusivamente a chorar. É um clima que em várias dezenas de anos que tenho de empresa nunca senti. Os sindicatos dos bancários, que já emitiram 2 comunicados sobre o assunto, solicitaram no passado dia 10 uma reunião com caráter de urgência à administração do banco, mas até hoje à tarde não tinham obtido resposta e avançam com números. Fala-se na ordem de 2.000 trabalhadores ao longo deste resto de ano de 1996 e o ano de 1997. Nós não temos nada contra o facto de um trabalhador rescindir o contrato amigavelmente com o banco se estiverem-se interessados. Agora, nós não podemos aceitar a forma desumana como, em muitas situações, isso está a acontecer e que não tem nada a ver com, digamos, o direito que os trabalhadores têm ao trabalho e que não tem nada a ver, por exemplo, até com a doutrina social da Igreja, tanto do agrado do engenheiro Jardim Gonçalves. Uma fonte da Secretaria-Geral do BCP Atlântico confirmou a vontade de dispensar pessoal, mas só depois de um levantamento que as chefias estão ainda a fazer. O BCP Atlântico considera também, através da mesma fonte, que os números apresentados pelo sindicato são exagerados, mas não avança outros. As epidemias que ameaçam os coelhos têm os dias contados. Cientistas espanhóis já desenvolveram uma vacina, caçadores portugueses e o Ministério da Agricultura vão agora testá-la em animais existentes em reservas nacionais. Se o vírus que mata 80% dos coelhos bravos portugueses for igual ao espanhol, as queixas dos caçadores e ambientalistas vão deixar de se ouvir. Não há dúvida nenhuma que há muitos poucos coelhos. Porquê é essa falta de coelhos? Sobretudo porque os malos que estão a aparecer nos coelhos, a mixomatose, a hemorrágica e outros malos que estão a dizimá-los, não é? Lamentos que se repetem ano após ano, mas se a ciência ajudar, vão terminar. Investigadores espanhóis criaram uma vacina de combate à mixomatose e à febre hemorrágica, epidemias que matam na Península Ibérica 80% dos coelhos bravos. La idea es coger en cada coto de caza, en cada área de caza, seleccionaremos varios conejos. Esos conejos se inmunizarán con esta vacuna ecológica y ellos, al ir a su coto, transmitirán mediante la pulga la vacuna a otros conejos. Con un grupo pequeño de conejos podemos inmunizar todo un coto grande de conejos, gracias a la pulga. A pulga é a própria seringa desta vacina ecológica de vírus não manipulados. La pulga, al picar al conejo, con la sangre que le coge, la pasa a otro conejo. Y al pasar de un conejo a otro conejo, hace como de jeringuilla. Y esa es la forma, es mecánica, es transmisión mecánica. Estes conhecimentos estão agora ao dispor de técnicos portugueses. Um protocolo entre 2 associações de caçadores nacionais e a Federação de Caça Espanhola tornou o intercâmbio possível. O Ministério da Agricultura, por enquanto, apoia espiritualmente. A nossa intenção agora é cooperar, por um lado, com a Federação e as organizações de caçadores e, por outro lado, com os institutos de investigação espanhola, por forma, numa primeira fase, de testar experimentalmente a vacina em Portugal e para que, tão depressa quanto possível, ela possa ser generalizada. Penso que existem todas as condições para este ser um projeto bem-sucedido. Vamos, com certeza, de necessitar de algum apoio à descoberta, não é? Com certeza, os espanhóis investiram 200 milhões de pesetas neste projeto e querem alguma comparticipação para nos disponibilizarem a vacina aos custos que eles a aplicam em Espanha. Se conseguir passar à prática o que está ali anunciado, o perigo pode haver a seguir é termos uma praga de coelhos, porque acaba, ao se poder controlar estas 2 enfermidades, haverá uma explosão do coelho. A vacina está à venda na próxima primavera e com mais roedores vamos ter maior equilíbrio na cadeia alimentar dos predadores. Linces e águias reais já não vão morrer à fome e vão voltar a estar bem à vista num parque perto de si.
Em Luanda, o secretário de Estado norte-americano Warren Christopher teve palavras duras para com o líder da UNITA, Jonas Savimbi. Um assunto para a segunda parte do 24 Horas, a seguir a um breve intervalo. O chefe da diplomacia norte-americana disse que o líder da UNITA perdeu mais uma oportunidade de mostrar ao mundo o seu empenho na reconciliação angolana. Warren Christopher esteve hoje 4 horas em Luanda. Avistou-se com o presidente José Eduardo dos Santos, mas não se reuniu com Jonas Savimbi. Savimbi foi convidado, mas escusou-se a estar presente. Uma curta visita de 4 horas a Luanda, que chegaram para o chefe da diplomacia norte-americana, presidir uma cerimónia de arrebentamento de minas, visitar a comissão conjunta e ser recebido por Eduardo dos Santos. Faltou a UNITA. Jonas Savimbi foi convidado a deslocar-se a Luanda, mas recusou. Assim sendo, a posição americana quanto ao processo de paz foi-lhe enviada ao bailundo. Um recado quer para a UNITA, quer para o governo. Os Estados Unidos querem ver cumprido o protocolo de Lusaka. É que o mandato das forças da ONU, o NAVEM 3, está a chegar ao fim e o processo de paz tem de acelerar. Muito está ainda por fazer. O movimento do Galo Negro tem de cumprir as obrigações militares definidas em Lusaka, enquanto o governo terá de prosseguir a recuperação de armamento ainda em mãos populares. Tensão em Dili, o presidente Suharto da Indonésia vai amanhã a Timor-Leste inaugurar uma estátua de Cristo Rei. Na véspera da visita, Dom Ximenes Belo deu uma entrevista a uma cadeia de televisão norte-americana e disse que, só à força, Timor será uma província da Indonésia. Dom Ximenes Belo esteve ontem na procissão em honra da Virgem de Fátima, um ato religioso nas ruas de Dili, 2 dias antes de Suharto se deslocar ao território. Amanhã, o ditador indonésio vai inaugurar uma estátua do Cristo Rei para fazer esquecer os confrontos entre a comunidade católica e os indonésios muçulmanos. Ximenes Belo não vai assistir. It is how to say, contra the feeling of the people, of the majority of the people. So, and then by force, by pressure. So, the people feel that we can be a part of Indonesia. Yeah, we can be, but let us talk freely, responsibility with the responsibility and with our own risk. Deixem os timorenses decidir o seu próprio futuro. É a mensagem de uma entrevista do Nobel da Paz a uma televisão britânica. O bispo de Dili fala de opressão. Apparently it is quiet. But if you go to the house of the people and to remote areas, you will feel that there is still oppression. Yeah. There are soldiers everywhere watching you, here you are talking about, and concretely in this precise moment, in one sub-district, Hatulia, in the western part, the people, they can't go freely to their coffee plantations, to the rice fields, because there are 6 or 7 battalions there. Timor precisa desesperadamente de uma solução que pode passar por um referendo sobre a autodeterminação do território. O bispo pede a ajuda de Portugal e das Nações Unidas para o diálogo com a Indonésia. E no próximo dia 10 de dezembro, Ximenes Belo vai mesmo estar em Oslo para receber o seu prémio Nobel. No Médio Oriente, recomeçam amanhã as negociações de paz. Israelitas e palestinianos andam à procura da fórmula mágica para se ultrapassar o impasse. Isto numa altura em que se intensificou a via diplomática, com reuniões nos Estados Unidos, no Egito e na Jordânia. Os tanques israelitas retiram-se de Qalqilia, na Cisjordânia. Um sinal de desanuviamento depois dos últimos confrontos de há um mês entre israelitas e palestinianos que provocaram cerca de 80 mortos. Mas na mesa das negociações é o impasse que reina. Palestinianos e israelitas recorrem às influências externas. O ministro da Defesa de Israel, Yitzhak Mordechai, nos Estados Unidos, reafirma a boa vontade do governo na procura de uma solução. Mas Tel Aviv exige a revisão ao acordo de Oslo, alegando falta de segurança para os colonatos em Hebron. Na Jordânia, Arafat exige o cumprimento do acordo e não aceita alterações, quer a retirada imediata das tropas de Hebron ao fim de 7 meses de atraso. A decisão israelita está a provocar atritos com Washington, um dos promotores do acordo de Oslo, e com o mundo árabe. No Egito, o encontro entre presidentes.
Hosni Mubarak recebeu Ezer Weizmann. O presidente israelita foi garantir o cumprimento dos acordos assumidos com os palestinianos. Uma manobra para compensar a política de Netanyahu, tentando evitar a ruptura com os vizinhos árabes. O Egito ameaça com boicote caso o acordo de paz não seja aplicado. Uma fonte da OLP garante que o rei Hussein da Jordânia vai estar terça-feira com Arafat num segundo encontro, mas na Cisjordânia. Se tal acontecer, será a primeira visita à região em 30 anos. Em 1967, o território foi ocupado por Israel. Hussein em Jericó, um anúncio que percorre as ruas de Jerusalém. Na Alemanha, continua a caça ao homem. A polícia prossegue as buscas para encontrar os raptores de um multimilionário alemão. A família do industrial pagou há 4 dias um resgate de cerca de $500 mil de contos, mas o multimilionário ainda não apareceu em casa. Desesperadamente, à procura de Jakob Fischmann, o multimilionário alemão raptado há 15 dias. A polícia, com a ajuda de helicópteros e cães treinados, passa a pente fino a floresta nos arredores de Idstein. Fischmann tem 40 anos e pertence a uma das famílias mais ricas da Alemanha. A polícia descobriu a carrinha usada pelos raptores. Lá dentro estava um relógio partido e manchas de sangue, o que pressupõe violência. Mas, apesar disso, a polícia acredita que Fischmann está vivo. O irmão recebeu um pedido de resgate, $500 mil de contos. Pagou, mas ao contrário do que prometeram, os raptores não entregaram o refém. A polícia lançou de imediato a operação de busca nos arredores de Idstein, a norte de Frankfurt. Um telefonema anónimo dava conta de vários carros que podiam estar relacionados com o caso. A polícia vigia também as farmácias, pois Fischmann necessita de vários medicamentos para tratar de alergias. Uma vigilância partindo do princípio que os raptores vão estar atentos à saúde do multimilionário. A família oferece cerca de 80 mil contos de recompensa a quem ajudar a polícia com alguma informação. E na informação desportiva, uma afirmação bombástica do presidente do Sporting. O campeonato não é prioridade para o clube de Alvalade. José Roquete salientou que não haverá qualquer alteração do projeto decorrente dos resultados da equipa de futebol. O Sporting não se assume como candidato ao título, disse Roquete. Os grandes objetivos passam pela estabilidade financeira. Uma entrevista para ver ainda hoje no programa Segunda Parte. Depois de várias exposições coletivas em Portugal e no estrangeiro, a pintora Nélia Vicente decidiu apresentar individualmente os seus trabalhos. Uma obra que nos fala da mãe natureza através da interpretação surrealista do imaginário feminino. O tema principal é a mulher, assim como a natureza, porque ambas, a meu ver, fazem parte integral uma da outra, a mulher como símbolo de fertilidade, a natureza, terra-mãe, ligada à própria mulher. Neste momento estou a pintar mais dentro do surrealismo, o que não quer dizer que não gosto também da arte abstrata. É possível que para uma segunda exposição venha a pintar surrealismo e também outro género de pintura, mas em princípio estou a pensar durante algum tempo manter estas cores. E com esta mãe natureza chega ao fim o 24 horas. Boa noite, eu volto amanhã.